Olá pessoal, o professor Antônio Wellington. Estamos aqui no nosso desafio para entender um pouco das organizações criminosas. Então aqui, professor Antônio Wellington, nós vamos trabalhar com legislação penal especial, juízos colegiados para julgamento das organizações criminosas, Lei 12.694 de 2012, é a matéria da aula de hoje. Eu sou mestre em Direito Constitucional, especialista em Ciências Penais, delegado de Polícia e professor de Ciências Criminais, de Direito Penal, Direito Processual Penal e Legislação Penal Especial. Hoje nós trabalharemos a Lei 12.694, que é a lei que trata do processo e julgamento relacionado aos juízos colegiados de enfrentamento à criminalidade organizada. Então aqui estão os slides, nós vamos aqui passar rapidamente o primeiro slide. E aí o primeiro slide vai nos trazer um panorama histórico das ORCRIMs, na verdade do tratamento jurídico que se deu às ORCRIMs no Brasil. Durante algum tempo, não havia no Brasil uma legislação que tratasse especificamente da criminalidade organizada. Então, nós não tínhamos isso. Nós tínhamos pessoas que mencionavam sobre as ORCRIMs, estudos que demonstravam a existência de ORCRIMs, ou seja, de organizações criminosas, mas não havia uma legislação preocupada com o tema. Não havia uma legislação efetivamente preocupada com o tema. Em 1995, surgiu a Lei 9.034, que ela falava de alguma maneira sobre crime organizado, trazia ferramentas concebidas para controlar a criminalidade estruturada, a criminalidade organizada, mas havia um grande problema. Não se dizia efetivamente o que era um ORCRIM, ou seja, nós tínhamos uma lei que não definia o instituto. E isso causava um grande problema, porque nós sabemos que em direito penal é necessário que a tipificação esteja bem esquadrinhada, bem formatada. Princípio da legalidade penal estrita. Só é crime aquilo que a lei disser que é crime e da exata maneira em que a lei disser que é crime. Então, se não havia um conceito para definir o que era organização criminosa, nós tínhamos um grande problema, que era saber se essa lei poderia ou não ser aplicada ao caso prático. E aí, alguns problemas surgiram. Em 2004, um decreto-lei, que é o 5.015 de 2004, internaliza no Brasil a Convenção de Palermo, que é um tratado de direito internacional que trata das ORCRIMs e conceitua o que é um grupo criminoso estruturado, conceitua o que é um grupo criminoso organizado. Então, nós temos a partir daí uma legislação, só que de caráter internacional, que acaba de alguma maneira especificando, conceituando o que é uma organização criminosa. O Decreto-Lei 5.015 de 2004, ele define a organização criminosa pela Convenção de Palermo, tratado de direito internacional que é internalizado no Brasil. E aí, obviamente, os problemas surgem. Esse tratado internacional é submetido à análise da sua constitucionalidade. E aí nós vamos ver daqui a pouco, no momento oportuno, que o Supremo Tribunal Federal, ao se deparar com a Convenção de Palermo, entendeu que esse diploma não poderia tratar de criminalidade organizada porque haveria violação ao princípio da separação de poderes, o famoso checks and balances, porque eu teria um instrumento legislativo não disciplinado pelo Congresso Nacional que estaria vigorando no Brasil com força de lei, embora esse instrumento fosse um tratado internacional. Então se arguía que havia violação ao checks and balances, ou seja, a separação entre os poderes, e que havia também violação ao princípio da legalidade penal estrita, já que tratado internacional não seria a lei formal em espírito estrito, ou seja, elaborada pelo parlamento, apta, portanto, a vigorar no ordenamento jurídico brasileiro. Então nós tínhamos esse problema, e esse problema foi reconhecido pelo STF, que acabou dizendo que não se poderia aplicar a Convenção de Palermo no Brasil.
né? Então foi uma resistência, se entendeu que isso não seria possível, e aí o caso tratava até de lavagem de capitais, e aí como não se definiu o que era ORCRIM, obviamente não seria possível punir aquelas pessoas que foram investigadas sob essa acusação com base nessa ideia. Não é, pessoal? Então, o que é que acontece? Em 1998, surge a Lei 9.613, que ela pune a lavagem de capitais, cujo destinatário era a organização criminosa. Né? E aí, o que é que aconteceu? Foi exatamente o julgamento que eu falei para os senhores. Com base nessa lei de lavagem de capitais, o caso foi levado ao Supremo e aí, obviamente, o Ministério Público fez uma interpretação sistemática da Convenção de Palermo com a Lei 9.613, que tratava da lavagem de capitais, para punir um grupo estruturado que estaria realizando lavagem de capitais. O STF diz, olha, isso é inconstitucional por violação à separação entre os poderes republicanos e por violação ao princípio da legalidade penal estrita, ou seja, apenas lei formal elaborada pelo Congresso Nacional poderia tratar de direito penal. Não é um princípio aí que todos obviamente conhecem, todos que estudam direito penal conhecem de cor e salteado. Meus caros, em 2012 surge a lei que nós estudaremos hoje, a Lei 12.694, de 2012. Essa lei, ela se preocupa logo de cara em definir o que é organização criminosa, acabando de uma vez por todas com essas divergências, né? E ela acaba instituindo juízos colegiados, ou seja, uma espécie de tribunal, né, digamos assim, formado por 3 juízes, mais de um juiz, cuja função seria processar pessoas que de alguma maneira praticavam crimes em cenário de criminalidade organizada. Então, surge então a famosa lei dos juízes colegiados, que é a lei que nós vamos estudar hoje. E mais à frente, em 2013, surge a famosa lei 12.850 de 2013, que aí novamente conceitua a organização criminosa. Nós vamos ver que até conceitua a organização criminosa diferentemente da lei anterior, e tipifica crimes cometidos em cenário de organização criminosa. Na aula de hoje, nós vamos analisar a lei 12.694, ou seja, a lei que trata dos juízos colegiados. Meus caros, então essa lei antes disso, como é que acontecia, né? Vamos lá. O primeiro conceito que o pessoal que a doutrina quis inserir no Brasil, quis aplicar no Brasil, foi o conceito da Convenção de Palermo, esse tratado de direito internacional de que eu falei. E a Convenção de Palermo dizia que o grupo criminoso organizado era aquele estruturado de 3 ou mais pessoas, ou seja, no mínimo 3. E eu tinha aqui o elemento subjetivo desse conceito. Existente há algum tempo, ou seja, um grupo que estava atuando há algum tempo, que não tinha se formado imediatamente, que já tinha, digamos assim, um certo tempo de vida. E aqui eu tenho o elemento temporal. Atuando concertadamente, ou seja, em conjugação de esforços e de maneira planejada. Era o elemento organizacional ou estrutural, que alguns chamam de elemento empresarial, né? Até porque na organização criminosa nós temos uma entidade que se especializa no cometimento dos crimes e, ao se especializar, divide as tarefas. Então aí nós temos o elemento organizacional ou estrutural, que é comum a um ORCRIM, com o propósito de cometer uma ou mais infrações. E aí no conceito de infração, nós obviamente colocamos os crimes e as contravenções penais, que fossem graves ou que fossem enunciadas na presente convenção, o elemento infracional,
dentre esses crimes mencionados na Convenção, nós temos um capítulo da Convenção de Palermo que é dedicado à lavagem de capitais. Então vejam que situação interessante. Como havia esse capítulo, o que é que aconteceu? Como havia esse capítulo, quando o tema foi colocado inicialmente ao STF, o que se disse foi o seguinte: STF, nós temos um tratado de direito internacional que define o que é ORCRIM, e esse mesmo tratado diz que a ORCRIM se preocupa com lavagem de capitais. Afinal, há um capítulo na Convenção de Palermo para tratar exatamente da lavagem de capitais. Sendo assim, nesse caso prático, STF, aplique a Convenção de Palermo e condene os investigados pelo crime de lavagem de capitais praticado em cenário de organização criminosa. Porque eu já tenho o conceito surgiu, ele está no Tratado de Direito Internacional, mas ele vale. Era o que se queria dizer naquela época. O STF, como tudo disse, não, eu não posso aplicar um tratado internacional para definir nada sobre direito penal, porque no caso do direito penal, eu, Poder Judiciário, preciso do princípio da legalidade penal estrita, apenas a lei formal, elaborada pelo Congresso Nacional, a partir do devido procedimento legislativo, pode tratar de direito penal. Então, foi isso que o STF falou. E aí, pessoal, gostou do nosso conteúdo? Vá para a nossa plataforma